Shalom, amada, bom dia, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional e a gente está encerrando hoje esse livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente encerra esse 1 Tessalonicenses, né? Depois a gente começa 2 Tessalonicenses, as cartas que Paulo escreveu para o povo de Tessalônica. E Tessalônica era uma das cidades mais populares, mais movimentadas, mais famosas da Grécia naquela época, né? E Paulo está aqui instruindo, ensinando, e eu fiquei muito feliz de dividir e compartilhar essa palavra com você. Então, glória a Deus. A gente vai já começar o capítulo 5, mas antes precisamos... O que a gente precisa fazer? Orar, exatamente. Antes a gente começar a ler a palavra, a gente precisa orar. Porque só o Senhor é quem pode nos trazer revelação da palavra, porque foi Ele mesmo quem escreveu, então Ele sabe exatamente o que quer dizer. E a gente vai em busca dele. Vamos lá? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Querido amigo Espírito Santo, estamos aqui. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz. Queremos aprender da Tua palavra, que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, que venha o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nos traz revelação, nos traz discernimento espiritual. Em nome de Jesus, que possamos aprender os princípios do alto, Senhor, do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, o capítulo 5 a gente está vendo aqui que é uma continuação do 4, que estava falando da vinda do Senhor, né? Eu falei que nós somos a última geração antes do arrebatamento, então cuide-se para que não cair, se cair, que você levante, porque eu quero que você suba também. Eu vou subir, quero que você suba com Cristo, que possamos estar juntas ali nos ares quando Jesus voltar e tiver o arrebatamento e a gente for para o céu, começar a morar com o Senhor, amém? Então, Paulo estava falando justamente dessa vinda do Senhor e continua aqui. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como ladrão à noite. E quando disser paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança, da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. E por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha só o que Paulo está dizendo, né? Para a gente estar ali com o capacete, com a couraça, né? A couraça da fé e amor, né? E o capacete da esperança e da salvação, para a gente se revestir. O Senhor morreu por nós e a gente precisa estar acordado, a gente não pode estar dormindo. E isso não quer dizer no reino no físico, né? Não é sobre dormir e acordar. É sobre a gente estar alerta, sobre a gente saber que o Senhor está vindo e que nós precisamos estar ali firmes e fortes em Deus. Que a gente, se pecou, confesse o pecado, se arrependa e nunca mais volte a pecar. E se, sei lá, fez alguma coisa ruim, feriu algum princípio, algum mandamento, que a gente possa se levantar da onde a gente caiu. Então, está acordada, está alerta, porque o Senhor, Ele vem como ladrão. O ladrão, ele não avisa quando ele vem, né? A gente não fica, hoje tem hora marcada para o ladrão chegar. Não, a gente não sabe o dia, a hora que o Senhor vai chegar. Ele vai chegar de repente, vai ser uma surpresa. E que não nos pegue surpreendidas, porque a gente já sabe que Ele vem. Então, que a gente se prepare para o dia que Ele voltar, para que a gente possa ir com Ele, para que a gente possa subir com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui, versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham.
Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ninguém retribui o mal com o mal, né? Alguém fez mal para você, eu aprendi isso ainda criança, minha mãe me ensinava. Tenho dois irmãos mais velhos e a gente brigava muito e eu apanhava muito. E era um Deus nos acuda, às vezes era briga por causa de comida, né? Repartir, dividir a comida. Porque a caçula sofre, né? E como a caçula ainda é mulher, tem que comer menos. Era um Deus nos acuda. E a minha mãe dizia, minha filha, não retribua o mal. Não retribua o mal com o mal. Se eles fizeram alguma coisa mal para você, você vai fazer o bem para eles. Eles vão ficar surpresos. E eu dizia, mãe, isso não adianta nada, eles continuam fazendo mal. Ela, minha filha, vai ser assim na vida. Não fique retribuindo. Se alguém fez alguma coisa ruim para você, você precisa fazer alguma coisa boa para essa pessoa. Retribuir esse mal que ela fez com bem. E eu confesso que não é nada fácil. Você deve saber disso, que a gente fica querendo se vingar, fica com raiva, fica com ira. Mas é a melhor opção. É a opção que Jesus nos ensinou, né? Quando ele dava outra face. Quando ele estava ali querendo nos ensinar a ter amor, ter compaixão, a não nutrir ódio e vingança. Então que eu e você, a gente possa aprender na prática a não retribuir o mal. E aprender na prática, isso quer dizer que alguém vai te fazer mal. E você precisa lembrar dessa palavra. Você não vai retribuir o mal com o mal. Você não vai ser vingativo. Você não vai ficar, imaginando, fazendo um plano infalível na sua cabeça. Você vai sim fazer um plano de liberar perdão, de perdoar essa pessoa e de fazer o bem agora para ela. É esse plano. E mesmo que ela não se surpreenda, mesmo que ela não responda, você vai continuar fazendo. Seja na escola, seja no trabalho, na faculdade, seja em casa. É principalmente em casa que essas coisas acontecem, né? Porque o que mais dói justamente é quando alguém mais próximo que a gente ama faz algum mal pra gente. Então, geralmente, isso dói muito mais do que um estranho fazer. Um estranho fazer, beleza, ele lá e eu cá. Mas quando alguém próximo faz, isso dói. Isso dói demais. Então, lembre-se dessa palavra que Paulo está nos encorajando a fazer e que Jesus ensinou na prática. Não retribuir o mal com o mal, mas fazer o bem. Amém? Está acabando esse capítulo, né? Vamos continuar aqui, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo diante do Senhor. Eu encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Paulo está falando aqui, né, para a gente continuar, para a gente dar graça, que mesmo diante da circunstância, né, que a gente continue e fique firme e forte em Cristo Jesus, que a gente não despreze as profecias, a palavra, que a gente coloque à prova, porque quando alguém vier, tem lugares que é muita gente de Deus mandou falar, né, Deus mandou te dizer. Esse tipo de revelações, inclusive, não é fácil de eu receber. Eu normalmente ignoro. E é exatamente isso que Paulo está falando. Não despreze a profecia, mas coloque à prova. E isso, meu líder, né, Luizinho, marido de Patrícia, minha líder, me ensinou sobre isso. Coloque à prova, Érica. Pergunte para Deus, confirme na palavra e espere no Senhor. Porque certa feita a gente tinha ido em São Paulo no congresso da visão celular do governo dos 12. E a gente tinha ido visitar alguns lugares, inclusive uma igreja. E quando chegou lá, a gente estava só conhecendo o espaço, a gente estava só admirando as coisas, né? E veio um pastor e começou a me dar profecia em cima de profecia, e eu fechei a cara, e eu desprezei, e eu ri, porque eu não estava recebendo nada daquilo. E Luizinho olhou para mim e disse: Érica, não despreze a profecia, peça a confirmação no coração do Senhor. De repente você não está entendendo isso agora. De repente vai ser daqui a alguns anos que você vai ter entendimento sobre isso. E isso aconteceu em 2016.
E sinceramente até hoje eu não consegui ver nada daquilo. Mas a atitude correta não foi aquela minha, de desprezar e de zombar. Porque depois eu cheguei, só tava eu e Luizinho, né? Os outros estavam esperando do lado de fora, não quiseram entrar. Eu e Luizinho, a gente tinha só entrado para conhecer a igreja. E aí, quando eu cheguei do lado de fora e comecei a contar para o meu marido, para minha líder, né, para as pessoas que estavam lá, o que tinha acontecido, e eu contava rindo, zombando, porque era improvável tudo aquilo que ele estava falando, era muito esquisito, era terrível. E essa não era a atitude correta. Então, Luizinho falou exatamente isso. Érica, prove isso, coloque à prova, peça a confirmação de Deus. Mesmo que você não acredite, essa não é a atitude correta de você ficar aí desprezando a palavra. Confirme em Deus. Então eu e você precisamos fazer isso. Tem muita gente que é de profetada, que gosta de falar profecia, e eu acho que é por isso que eu não gosto de receber. Mas, de repente, Deus está usando alguém para te falar algo. Então, coloque à prova. Deus é isso mesmo. Antes que você receba no coração, porque às vezes é uma coisa boa e você quer muito que se cumpra, antes mesmo disso, seja algo que de repente é bom ou não, você peça confirmação a Deus, peça confirmação na palavra e o Senhor vai te confirmar. Amém? Paulo também está falando sobre a gente se santificar inteiramente. Lembra que eu tenho falado de nós sermos um ser sistêmico que funciona em todas as áreas. E ele está falando aqui do espírito. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em corpo. Nós somos um ser sistêmico e é tudo para funcionar, para estar sistematicamente funcionando. Foi para isso que Deus nos fez, para que a gente funcione em todas as áreas espiritual, seja na saúde, no corpo físico, nas emoções. Então Paulo está falando exatamente isso. Nós somos um ser triuno, como Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em corpo. Que isso funcione. E Paulo está falando sobre isso, para a gente preservar o ser triuno que nós somos, né? Para ficar irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Então, assim, Paulo termina todos esses capítulos de 1 Tessalonicenses falando da vinda de Cristo. E eu e você precisamos estar preparadas para isso, em nome de Jesus. Amém?